Fala pessoal, no dia de hoje a gente vai falar sobre o islamismo, sobre as suas origens, trajetórias, características, alguma relação com o presente. E espero que vocês gostem, é um tema muito importante, um tema imenso. E esse vídeo espera trazer algumas informações importantes para a sua formação. Vem cá, você sabe o que é estereótipo? Estereótipo é uma coisa que nós muitas vezes nos deparamos ao ler, análise ou até conversando mesmo em relação aos islâmicos. O que é o estereótipo? O estereótipo é uma visão generalizada, uma visão simplista. E aí, quando você tem uma visão pouco aprofundada sobre um tema, você tende a criar uma caracterização na sua mente simplificada daquele aspecto. E ao simplificar a questão, você acaba muitas vezes tratando esses grupos com preconceito. Vamos trazer para nós, assim, para o presente. A relação, a forma que você cria o filho ou a filha, meninos e meninas, são visões estereotipadas. O negro, normalmente, ele é um grupo estereotipado. A população de periferia, enfim, você pode ter vários, alunos de federal sofrem estereótipo. Então, o estereótipo é uma coisa negativa, uma marca, fruto da generalização. O que é generalização? O que é um estereótipo? O estereótipo é a falta de conhecimento sobre um tema. E quando eu falo assim para vocês, pensa sobre islâmico, grande maioria vai pensar sobre homem-bomba, sobre terrorismo, sobre autoritarismo. Então são estereótipos associados ao islamismo. É claro que existem islâmicos, existem muçulmanos que praticam atos de terrorismo. Existem muçulmanos que colocam bombas no corpo e explodem, os homens bomba. Mas o islamismo não é só isso. É uma religião que tem uma trajetória, que tem uma origem, que tem preceitos, que tem bases e que nós precisamos estudar para conhecer esse outro. Aí a gente entra no outro conceito. Nós falamos aqui de estereótipo, eu posso falar também de alteridade. O que seria alteridade? A alteridade é o esforço de você conhecer o outro. Então a alteridade é o... não é autoridade, alteridade. A alteridade é algo bom, é uma tentativa de você conhecer o diferente e entender o diferente e minimizar essa visão preconceituosa, essa visão estereotipada. Então, a alteridade é o remédio para o estereótipo. A alteridade ela meio que complementa a empatia. Porque você pode ter alteridade, que é entender o outro, e você pode ir além da alteridade, que é empatia, que é tentar se colocar no lugar do outro, tentar compartilhar das emoções, dos medos, das angústias do outro. Então, a alteridade, a empatia são remédios, são coisas diferentes, mas são remédios para o mesmo problema, que é a visão estereotipada sobre determinados temas, tal qual a visão sobre o islamismo. Falando aqui de alguns tópicos importantes, o livro sagrado dos islâmicos é o Alcorão, é a religião que mais cresce, até porque ele é predominante, ele vem predominando em países com população enorme, regiões que crescem muito populacionalmente, como a Índia, como a Indonésia, alguns países africanos. Então o islamismo ele tem crescido demais. Posso falar aqui, você pode ouvir também, islâmico e muçulmano é a mesma coisa. Então religião islâmica, os fiéis islâmicos, os fiéis muçulmanos é a mesma coisa. O que não é a mesma coisa é árabe, porque árabe designa uma região onde surgiu o islamismo. Então você pode ser árabe e islâmico. Mas você pode ser um islâmico não árabe, ou o contrário também, você pode ser um árabe um cristão, você pode ser da região da Arábia Saudita, ali da Península Arábica, perdão, você pode ser daquela região e ser cristão, você pode ser brasileiro e ser islâmico. Então, árabe é uma coisa, é porque normalmente coincide, né? Ser árabe e ser islâmico, mas árabe é uma coisa, ser islâmico, ser muçulmano é outra coisa. A origem do islamismo é na Península Arábica, lá onde hoje estão a Arábia Saudita, Bahrein, Catar, é tudo grande prêmio de Fórmula 1 para quem gosta, né? É uma região desértica, com pastoreio predominando e também com muitas caravanas de comércio. E mesmo antes da origem do islamismo, aquela é uma região religiosamente importante, essa região que eu vou falar, que é Meca. Meca é uma cidade que recebia peregrinos de grupos politeístas, eram povos que criam em vários deuses. Então você tinha vários povos crendo em vários deuses, sendo Meca um local que abrigava templos importantes, santuários importantes, que recebia peregrinos, enfim, para praticar sua fé. Até que no século VII, nessa região politeísta, o cara chamado Mohammed, que é aportuguesando da Maomé, um cara chamado Mohammed, ou Maomé, vamos falar Maomé daqui pra frente, começa a peregrinar, um caravaneiro, participava de caravanas de comércio, tal como várias pessoas, e nessas caravanas Maomé tem contato com várias pessoas, tem contato com judeus, contato com cristãos, que são grandes religiões monoteístas até então existentes. Nós estamos no século VII depois de Cristo, 600 e pouco. O islamismo, então, ele surge bem depois do judaísmo e depois também do cristianismo.
Ele surge enquanto a Europa já vivia o que nós chamamos de Idade Média. A Idade Média começa em 476, quando cai o Império Romano. Estou falando aqui de 600 e pouco, século 7. Então o islamismo é posterior ao cristianismo. E disso a gente conclui que o judaísmo e o cristianismo influenciam Maomé em formação de suas ideias. Maomé teve contato com essas religiões e foi ali germinando suas ideias. Até que em 609, depois de Cristo, Maomé recebe uma revelação do arcanjo Gabriel, dizendo que só havia um Deus, que era Alá, e só havia um profeta, que era ele, Maomé. Então a revelação dizia que ele, Maomé, era o profeta e deveria pregar essa religião, essa nova religião monoteísta. E é isso que ele faz. Ele sai pregando essa nova religião, que é o islamismo, atrai muitos seguidores instantaneamente, muita gente segue o seu discurso, devia ter aptidões também, de convencimento das pessoas, devia ser persuasivo no que falava. Então Maomé começa a atrair muita gente, atrai também muitos inimigos, porque as pessoas deixam de ser politeístas, de crer em vários deuses, e começam a seguir essa nova religião. E isso gera inimizades. Quando Cristo pregava, e os judeus também se voltaram contra os cristãos, os seguidores de Cristo. E agora quando Maomé pregava, outras religiões se voltavam contra os seguidores de Maomé. Falando especificamente de Meca, eu falei para vocês que Meca era um centro de recebimento de peregrinos. Então muitas pessoas iam lá para cultuar os seus vários deuses, e comiam lá, e se abrigavam, e levavam grandes ofertas. Com o surgimento de uma nova religião, as ofertas vão para a nova religião, os cultos para a nova religião. Então toda religião ela tem um fundo econômico também. Toda religião, é claro, tem a sua importância em termos de crença, de fé, do sobrenatural, mas tem um aspecto econômico importante. Quando surge uma nova religião, há uma espécie de concorrência e os seguidores da antiga religião tendem a perseguir os seguidores da nova religião para minimizar essa concorrência, vamos dizer assim. Em virtude dessa tensão, Maomé e seus seguidores fogem e fundam uma nova cidade chamada Medina. Não confunda Medina, a nova cidade fundada, com Meca, que era a cidade sagrada. Esse processo de migração e de fundação de Medina recebe o nome de Égira, que também é um conceito importante. Então não confunda. São palavras que você pode confundir, né? Égira, que pode confundir com Jihad, que seria a Guerra Santa. Medina você pode confundir com Meca, que são coisas diferentes que eu acabei de dizer, então fica ligado. Aliás, em 622, quando acontece a Égira e a fundação de Medina, em 622, marca também o início do calendário muçulmano. 622 é um marco importante do ponto de vista da trajetória islâmica e marca o início desse calendário. Maomé falece em 632, não deixa herdeiros, não deixa sucessor, e isso vai desencadear o conflito entre grupos que tinham visões diferentes sobre agora. Quem vai suceder Maomé? Os xiitas acreditavam que a sucessão deveria ser hereditária, um primo, já que ele não tinha filhos, seria um primo, um tio, alguém assim. Os xiitas. Já os sunitas defendiam uma espécie de eleição, você escolher um líder daqui para frente. E aí esses grupos se dividiram em virtude dessa divergência, sunitas e xiitas. Prevaleceu, num primeiro momento, a tese sunita, depois a xiita, e ficaram se intercalando. Eu volto a falar já dessa questão sunita, xiitas e como isso impacta no presente, mas tem um negócio importante para falar também, um outro tópico, que é da presença dos islâmicos na Península Ibérica. Quando eu falo Península Ibérica, eu estou falando de Portugal e Espanha. Eu vou colocar um mapa aí. Nesse mapa você pode observar a origem, né? Nós falamos de Península Arábica, os islâmicos se originam na Península Arábica, o islamismo se expande para o norte da África e vai até chegar lá na Europa. Você pode ver que tem uma parte marcada aí na Europa. Essa parte da Europa é a Península Ibérica, que vale a Espanha e Portugal. Então você vê o quanto foi incrível a expansão islâmica a partir a partir do século VII. Os islâmicos ficaram lá na Península Ibérica de 711 a 1492. É muito tempo. Vários séculos. Só para você ter uma noção de como isso vai além, como isso vai longe, vamos dizer assim, os portugueses chegam no Brasil em 1500. Então, em 1492, 8 anos antes, ainda tinha islâmicos na Península Ibérica. Então, as guerras de reconquista, aliás, as guerras de reconquista são todas as ações dos europeus visando retomar o controle. As guerras de reconquista se arrastam por muito tempo. Elas são consideradas, inclusive, as guerras de reconquista são consideradas, inclusive, parte das cruzadas. O que é a cruzada? É uma cruzada, uma guerra da cruz contra o islamismo. Então, da mesma forma que que os cristãos saem da Europa e vão lutar lá no Oriente para libertar Jerusalém, eles também lutam dentro do território europeu para libertar para libertar a Península Ibérica da presença muçulmana. Os europeus geralmente chamavam esses islâmicos na Península Ibérica de mouros. Eu imagino que era uma sociedade bem plural, porque o que você tinha em Portugal e Espanha nesse momento? Você tinha os antigos germânicos, você tinha judeus,
você tinha os islâmicos chegando, você tinha populações do norte da África que estavam ali também, você tinha escravos, africanos escravizados também nesse momento. Então é uma sociedade muito diversa e muito plural. E os islâmicos, mesmo dominando a região da Península Ibérica, os islâmicos não forçaram a conversão dos cristãos ao islamismo. Então você tinha cristãos, islâmicos, judeus, pessoas de diferentes regiões e origens, que certamente contribuiu para que a Península Ibérica fosse muito diversa socialmente e culturalmente. A multiplicidade de grupos convivendo na Península Ibérica vão influenciar a arquitetura, o idioma. Grande parte das palavras que nós falamos na língua portuguesa tem origem muçulmana: açougue, açúcar, arroz, açúcar, arroz, alfaiate, aquele que costura. Então várias palavras têm origem muçulmana, a arquitetura, a medicina, as grandes navegações. Por que Espanha e Portugal saem na frente? Só porque tem o oceano ali batendo na sua costa? Mas outros países também têm oceano e não se lançaram logo nas grandes navegações. Então as técnicas de navegação, de produção de mapas, de produção de vela, enfim, as técnicas de navegação muçulmanas são fundamentais para as grandes navegações. Então foi uma presença que se arrastou por século, de 711 até 1492, e a Península Ibérica então ficou marcada por esse contato com os muçulmanos. Dentre os vários legados que você pode tirar da expansão árabe pelo mundo, falando de Península Ibérica, eu já citei alguns agora há pouco. Mas além disso, primeiro a ideia de uma ciência universal, porque você tinha um conhecimento egípcio, um conhecimento grego, um conhecimento persa, que eram conhecimentos isolados entre si. Os islâmicos foram os primeiros a tentar reunir isso, a ideia de que uma ciência podia valer e podia servir ao mundo inteiro e que diferentes áreas deviam conversar, enfim, de modo a produzir uma sociedade mais aprimorada. Então, os muçulmanos fizeram esse papel de juntar esses conhecimentos em busca de uma ciência universal. Outro ponto importante é a questão dos números, né? Fazer conta com um número romano é uma coisa, fazer conta com um algarismo arábico é bem mais simplificado. Então, os algarismos indo-arábicos, os árabes tiveram contato com esse algarismo em seu contato com os hindus, com os indianos, e começaram a aprimorar esses números. Então, o número tal como nós conhecemos hoje, que eu estou colocando na tela, ele é uma inovação, ele é um aprimoramento dos muçulmanos em sua expansão. Falando um pouquinho dos pilares do islamismo enquanto crença, enquanto fé, nós temos 5 pontos que são cruciais. Primeiro, a declaração de fé, você declarar, testemunhar a sua fé. Outra obrigação do islâmico é a sua série de orações diárias, em 5 momentos do dia. Tem também a caridade, o fato de você doar algo, uma parte dos seus ganhos anuais, para ajudar outras pessoas. Tem o famoso, muito conhecido mês do Ramadã, que é um mês no qual, entre o nascer e o pôr do sol, os islâmicos não devem comer, beber, não praticar relações sexuais. E o quinto pilar seria a peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Claro, daqueles que têm condições financeiras e físicas de peregrinar a Meca. Então, a gente associa o islamismo à região da Península Arábica. E de fato a origem aconteceu lá. Mas as maiores populações islâmicas não necessariamente estão naquela região, porque há países com uma população muito maior e com uma grande presença islâmica, como o Paquistão, como a própria Índia. Você pode falar assim, mas a Índia não é hindu? A Índia é de maioria hindu, só que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. 1 bilhão e 300. Então, se os islâmicos são aí em torno de 15%, vamos botar que eles fossem 10%. Se eles fossem 10% da população da Índia, eles já seriam 130 milhões, mas hoje deve estar em torno de 15%, entre 15% e 20%. Então, eu posso falar em 200 milhões, quase 200 milhões de habitantes da Índia que são islâmicos. Então, a Índia é um país predominantemente hindu, mas é o maior país islâmico em número de fiéis islâmicos em seu território. Assim como o Paquistão também é enorme, a Indonésia, que é ali perto, muitos países africanos com população muito representativa, muito grande, também tem avançado. Então, são países com alta taxa de natalidade e que são países que fazem o islamismo crescer enormemente ainda nos dias atuais. No Brasil essa presença é muito pequena. O censo de 2010 estipulava em torno de 35 mil islâmicos no Brasil. No Brasil tem um fato interessante, que é a entrada aqui, lá atrás, lá no século XVIII, século XIX, a entrada aqui de cativos, de africanos escravizados que já chegavam aqui convertidos ao islamismo. Então o islamismo se expandiu para a África, passou por muitas regiões que eram fornecedoras de escravos para os traficantes da época, então eles já embarcavam escravizados, já convertidos ao islamismo, e chegavam aqui praticando islamismo. Ao chegar aqui, muitas vezes eram batizados, já no navio, já se tornavam cristãos, mas era uma conversão entre aspas. Então eles iam para as fazendas, para os locais de trabalho, encontravam outros grupos lá, também islamizados,
e aí tinha um contato entre si. É fundamental para o islâmico, para o muçulmano, ler o Alcorão. Ao longo da trajetória cristã, durante muito tempo os fiéis não liam a Bíblia, era até proibido. Inclusive esse foi um dos pontos que Lutero brigou na Reforma Protestante, para que os cristãos lessem a palavra sagrada, a Bíblia. Agora o Alcorão não, o Alcorão sempre foi incentivado a leitura por parte dos seus fiéis. Então muitos desses negros escravizados sabiam ler, liam o Alcorão e tramaram um plano, em escrito, tramaram um plano de revolta, que foi a revolta dos Malês, 1835, ocorrido na Bahia. Foi logo reprimida, muitos dos negros foram mortos, outros foram mandados de volta para a África, mas chama atenção o fato de no Brasil você ter um movimento protagonizado por negros, muçulmanos, um movimento de contestação, movimentos escritos, num plano escrito, que era uma raridade no Brasil. O analfabetismo era uma coisa absurda no Brasil, de alto, inclusive os senhores. Muitos dos senhores eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, e você tinha escravos aqui, que também era uma exceção. Não vamos pensar aqui que a maioria dos escravos sabia ler. Mas você tinha escravos aqui, cativos, que sabiam ler a ponto de escrever um plano em árabe. Isso era um risco, porque eles conheciam uma língua desconhecida das autoridades daqui, era um grupo que eles tinham pouco conhecimento sobre, e resolveram logo suprimir, reprimir esse movimento. Então, pessoal, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Eu estava fazendo esse vídeo, vou gravando as partes para inserir nele, e esse vídeo ficaria muito grande. Então, eu fiz um outro vídeo analisando mais a questão do presente, os conflitos na região do Oriente Médio, sua relação com o islamismo. Então tem um outro vídeo, tá? Vou botar o card aqui, você pode clicar ou olhar no canal, e aí eu vou falar com calma de outras questões. Então, um vídeo complementa o outro, tá? Então você que tem interesse no tema dos conflitos, que é uma área mais da geografia, mas é bom para conhecimentos gerais, para redação, para você entender a realidade ao seu redor, você pode ver o outro vídeo lá, tá bom? É isso, pessoal. A ideia aqui foi trazer um vídeo mostrando algumas características em termos de história, de presente, de preceitos, de dogmas do islamismo, sem esgotar a discussão, mas é importante vocês tenham entendido que é uma religião que parte de uma origem comum, tal como o cristianismo e como o judaísmo também. Ambas creem em Abraão. É claro que a partir de um certo momento os caminhos não se encontram mais. Jesus é só para os cristãos, Alá e Maomé para os islâmicos. É importante você entender que não são religiões opostas, são religiões que têm uma origem comum e que muitas vezes a prática cotidiana acaba nos confundindo. A gente possa praticar a alteridade, esse esforço para conhecer o outro, porque aí a gente vai fugir de generalizações, vai fugir do senso comum, vai se aprimorar em conhecimento e permitir que pessoas ao nosso redor também conheçam melhor essa diversidade religiosa que habita o globo. Então é isso e até a próxima.